Bora fechar o vídeo para falar sobre Guinegão, a nova sensação do Corinthians. E se alguém ainda tinha dúvida do talento do atacante de 18 anos de idade, acho que essa dúvida foi por espaço, com um gol e uma linda assistência na vitória do Corinthians por 2-0 contra o Atlético Paranaense, que assegurou o timão nas semifinais da Copa do Brasil. O Guinegão tem 4 gols e uma assistência dos últimos 5 jogos do Corinthians. Em todas as partidas em que ele foi titular, com exceção ao Palmeiras, sempre deixou boa impressão. Tudo isso com apenas 18 anos de idade e um salário de R$70 mil por mês. Curiosidade é que 2 semanas atrás ele ainda ganhava 20 mil mensais. Houve um reajuste salarial e hoje ele ganha 70 mil. Bem pouco perto de outros atacantes do Corinthians. Memphis Depay, por exemplo, que custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. O Memphis precisa de pouco mais de 7 horas para receber o salário de um mês inteiro do Guinegão. É bem verdade, são realidades completamente diferentes. Alguém começando sua carreira e outro super importante, maior ídolo e artilheiro da história, maior artilheiro da história do futebol holandês, não é o maior ídolo não. Mas a verdade é que hoje a realidade entre eles é muito diferente. Sobre o Guinegão ainda, jogador que quase se mudou na metade do ano para o Montpellier da França sem nenhum custo. A proposta que o Augusto Melo diz ter recebido era de um empréstimo gratuito por uma temporada. Se o Montpellier quisesse ficar com o jogador, pagaria 12 milhões de euros, se não o devolveria, mas ficaria com um percentual de uma venda futura. Era óbvio que o Corinthians não aceitaria essa proposta. De pensar também que o Corinthians insistiu durante boa parte da temporada com Héctor Hernandes, Romero e Thales Magno, tendo o Guinegão como opção, foi um baita erro que acabou se apresentando com esse bom desempenho do Guinegão dos últimos jogos. Só para completar em relação ao Corinthians, classificação às semifinais assegura um Pix de quase 10 milhões de reais, Timão também segue vivo na briga por um título da Copa do Brasil, Corinthians que tem se especializado em chegar às semifinais desse torneio. Hugo Souza pegou seu 8º pênalti com a camisa do Corinthians, enquanto vencia por 2-0, o Corinthians teve um pênalti contra si e o Hugo mais uma vez defendeu. Em relação ao Memphis Depay, que pediu para ser substituído no finalzinho do primeiro tempo, não há preocupação. O que se constatou foi apenas uma cãibra e ele, para evitar qualquer tipo de lesão, pediu para ser substituído. Semifinais da Copa do Brasil que voltam a acontecer apenas a partir de 10 de dezembro. E o Corinthians espera o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético para saber quem será seu adversário. Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente sobre o Romeu Tuma Júnior. É que o presidente do Conselho Deliberativo disse publicamente que o Corinthians deveria cogitar a possibilidade de dar um calote em relação à dívida do estádio. Você sabe que o Corinthians precisou de um financiamento para a construção da Neoquímica Arena. Esse financiamento, mesmo com a ajuda da torcida, que acabou arrecadando mais de 40 milhões de reais, essa dívida hoje gira na casa dos 700 milhões de reais, com juros astronômicos. O Corinthians chega a gastar 100 milhões de reais por ano, apenas com parcelas e pagamentos de juros que já venceram. Pois bem, olha o que disse o Romeu Tuma e diga se você concorda. Abre aspas para ele: não temos dinheiro, temos que resolver o problema do estádio na Caixa. Tem que trocar o fundo que está administrando o problema todo. Senão, para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que temos, que são mais urgentes para evitar bloqueio. Parar de pagar e acabou. Começa por aí. Temos que buscar uma solução porque não temos dinheiro. Coloquei esse tema em discussão porque eu gostaria muito de ouvir a sua opinião através do espaço para comentário. Você concorda com a afirmação do dirigente? Você acha que haveria uma outra possibilidade de buscar alternativas? Ao que eu percebo, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, pensa diferente em relação ao presidente do Conselho Deliberativo, embora é importante que se diga que o Romeu Tuma Júnior tenha bastante influência em relação ao Stabile. Mas nesse momento o presidente do Corinthians pensa em buscar uma parceira para os name rights, alguém que possa arrecadar e garantir mais dinheiro ao Corinthians do que o atual contrato de 15 milhões de reais por ano que é pago pela Hypera Pharma, a empresa que administra a Neoquímica. O sonho do Corinthians é em arrecadar mais ou menos 50, 60 milhões de reais por ano. Essa grana já seria importante com name rights para o abatimento da dívida em relação ao estádio. Quero falar agora sobre o Corinthians, para te contar que o Timão quase perdeu o Cauê Furquim de graça. Aí você vai falar: Nicola, mas o Cauê não foi aquele que foi bem barato para o Bahia? Sim, 14 milhões de reais. O Tricolor de Aço precisou desembolsar o valor da multa rescisória para contratar o atleta. Os 14 milhões foram calculados de acordo com o salário. 7 mil reais por mês de salário, você multiplica por 2 mil, chega aos 14 milhões. O Bahia fez o depósito e levou o jogador que inclusive já estreou com gol.
Ele, para falar a verdade, fez 2 partidas na Copa do Nordeste, na segunda partida um gol na vitória contra o rival Vitória por 3-1, que colocou o Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20. Pois bem, o Cauê teve a chance de sair de graça do Corinthians, e o Timão acabou descobrindo na última hora a manobra que estava sendo desenhada para que ele saísse sem qualquer custo. Há um grupo de WhatsApp de vários atletas, de pais de atletas das categorias de base. Eles estão lá para conversar sobre treinos, viagens, jogos, dificuldades e tal. E nesse grupo de WhatsApp começou a circular a notícia de que o Corinthians devia fundo de garantia para os atletas com mais de 16 anos que já tinham contratos profissionais e que isso permitiria a esses atletas saírem de graça. Um dos pais de jogadores que faz parte desse grupo acabou comunicando a um diretor do Corinthians: olha, tá rolando um zum aqui de que por conta do atraso no pagamento de fundo de garantia, o Cauê pode deixar o clube. Inclusive essa informação chegou ao Corinthians dando conta de que era o Bahia o interessado. O Corinthians se apressou para fazer o depósito, a dívida era de pouco mais de R$2.000. O Corinthians fez a quitação desses 2.000 e impediu que o Cauê se transformasse em reforço do Bahia de graça. Importante dizer que essa informação veio de um aliado importante do presidente Osmar Stabile. A partir daí, a estratégia do Bahia e do Cauê foi de pagamento da multa rescisória de R$14 milhões, ou seja, o Timão escapou de uma boa. Correu o enorme risco de nem pegar esses R$14 milhões que certamente ajudam no dia a dia do clube. Quero te contar agora sobre o primeiro ano de Memphis Depay com a camisa corintiana e a possibilidade dele ir para a Arábia Saudita. Essa especulação surge nas últimas horas e dá para cravar. Não há nenhuma chance de o Memphis trocar o Corinthians por qualquer time da Liga Saudita. Isso porque a janela de inscrições por lá já está se encerrando e o Memphis nem sequer foi alvo de proposta oficial. Existe uma primeira sondagem, uma consulta para entender as condições, mas a verdade é que o atacante holandês não se empolgou. Existiu o interesse do Corinthians em negociar o Memphis e do Memphis em sair desde que surgisse uma proposta interessante. O problema é que ele custa R$6 milhões por mês e poucos mercados são capazes de pagar tamanha grana. E para o Memphis sair para qualquer mercado, ele não tem interesse. Só para completar, registrar sobre o primeiro ano de Memphis Depay com a camisa alvinegra, 51 jogos, sendo 41 como titular. Ele fez 29 participações em gol, com 15 gols e 4 assistências, título do Campeonato Paulista, mais 2 semifinais. Contei para vocês que ele custa R$6 milhões por mês, certo? Dessa maneira dá para dizer que o Corinthians já gastou R$78 milhões entre salários, imagem e benefícios. Ainda deve ao atleta mais R$16 milhões em bônus. Para ser mais preciso, são 13 milhões em bônus, outros 3 já foram pagos. Num total de 94 milhões, esse foi o custo do Memphis em sua primeira temporada. Uso o espaço para comentário para dar uma nota de 0 a 10 para a passagem de Memphis até aqui. Eu daria nota 7. Acho que dentro de campo vai bem, mas pelo que ele entrega, esperava mais resultado. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que ganhou uma excelente notícia. O presidente da Caixa Econômica Federal admitiu de forma pública em entrevista à ESPN que topa renegociar a dívida que o Corinthians tem hoje com a Caixa. Pendência de mais ou menos R$710 milhões. É um enorme incômodo na atual diretoria em relação à dificuldade para a quitação de toda essa bolada. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, chegou a dizer na segunda-feira que o negócio ideal era o Corinthians dar calote na Caixa. Talvez não por coincidência, no dia seguinte, o presidente do banco veio a público para dizer que a Caixa aceita uma contrapartida que havia sido sugerida pelo Corinthians. Abre aspas para Carlos Vieira, o presidente da Caixa. A última proposta do Corinthians foi a seguinte: nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida e ela viraria um fundo de investimentos e nós venderíamos cotas desse fundo na base de R$100 para os torcedores. Se o Corinthians diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores, com cada um comprando uma cota a R$100, sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisa além de pagar a dívida. Segundo o presidente da Caixa, o lucro de uma eventual iniciativa como essa seria todo revertido para o próprio Corinthians. O Timão quitaria os R$710 milhões de dívida e ainda sobraria grana para usar como quisesse, com reforços, com pagamento de salários ou como bem entendesse. É só importante lembrar que essa seria a segunda tentativa de se utilizar do torcedor alvinegro para pagar a dívida do estádio. A primeira, liderada pela Gaviões da Fiel, naquela vaquinha virtual, tinha a intenção de faturar R$700 milhões. E o que se conseguiu até agora foi pouco mais de R$40 milhões. E você, o que pensa sobre essa situação?
comenta sobre o que quiser a respeito do vídeo. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quanto vale a partida contra o Atlético Paranaense, marcada para a noite dessa quarta-feira na Neoquímica Arena, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 1-0 na ida na Arena da Baixada e passa para as semifinais com um empate ou com qualquer vitória. E a passagem, a classificação para a semifinal assegura logo de cara um Pix de R$9.900.000. Esse é o prêmio prometido pela CBF aos times que chegarem às semifinais. O Corinthians também vai ter direito a mais um jogo como mandante, e essa conta garante a ele pelo menos livres de impostos R$3.300.000, imaginando a Neoquímica Arena completamente lotada. Ou seja, a gente está falando de um jogo que vale no mínimo R$13 milhões. Essa grana é suficiente, por exemplo, para que o Corinthians quite todos os seus problemas com o Memphis Depay. No mês passado venceram os bônus de 11 milhões. O Corinthians ainda deve mais R$2 milhões referentes ao prêmio do título do Campeonato Paulista. R$13 milhões para o Corinthians hoje também representam pouco mais de 1/3 da folha salarial alvinegra. E não para por aí. A permanência na Copa do Brasil permite ao Corinthians continuar sonhando com o título e também com prêmios gigantes pagos aos times finalistas. Se o Corinthians vai à final, ele assegura no mínimo R$33 milhões com o vice-campeonato. Agora, se ele for para a final e garantir o título, somente o prêmio do campeão é de R$77 milhões. Algo extremamente importante para um clube que passa por todas as dificuldades financeiras e que precisa arranjar dinheiro de forma desesperada. E você, aposta na classificação do Corinthians? Eu tenho a certeza de que o Timão estará na próxima fase. Se você discorda ou concorda, use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Breno Bidon, que foi alvo recentemente de várias especulações. E eu queria atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu com o volante corintiano nessa janela de transferências. Primeira proposta que o Corinthians recebeu pelo Breno Bidon nessa janela foi do PSV da Holanda. Operação que geraria na casa dos 9 milhões de euros, prontamente negada. O Fernando Brito, que é o representante do Marcos Leonardo e também do Breno Bidon, tem excelente relação com o pessoal do Benfica, que o procurou para perguntar se o Breno Bidon não poderia ser o reforço que o Benfica buscava para essa função de meio-campista antes da contratação do Richard Rios. O Benfica acenou com 12 milhões de euros e o Fernando explicou que o negócio poderia começar a acontecer se o Benfica chegasse a 15 milhões de euros. Essa proposta nem foi apresentada porque o Richard Rios acabou contratado. Então dá para dizer que o Benfica acenou com 12 e não passou desse valor. Mais recentemente, o Neon entrou em contato para buscar informações, para entender quanto seria necessário para a contratação do Breno Bidon. E a expectativa do pessoal do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é de que o negócio pudesse sair na casa dos 10, 11, 12 milhões de euros, levando em consideração alguns outros negócios, como por exemplo o do Matheus Gonçalves, joia do Flamengo comprada para o Al-Ahly por 8 milhões de euros. Quando os representantes do Bidon disseram que por 11, 12 milhões de euros não haveria chance de acordo com o Corinthians, a coisa acabou esfriando. O Corinthians exige nesse momento algo na casa dos 20 milhões de euros, embora aceite começar a conversar por propostas na casa dos 15 milhões de euros. Como restam poucas janelas de transferências abertas, a da Arábia Saudita, por exemplo, se encerra nessa quarta-feira, a tendência é que o Bidon permaneça no clube. Jogador que é super monitorado há muito tempo por clubes grandes, mas que ainda precisa explodir como protagonista do Corinthians para assegurar essa enorme venda. E você, acha que o Bidon vale quanto? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.